Bom, vamos esperar o Literafoco entrar novamente para que eu adicione e a gente continue a discussão por alguns minutinhos mais, tá bom? Essa discussão por alguns minutos a mais, porque aí a gente tem mais assunto para falar e eu queria muito ler o que vocês estão comentando, porque vocês estão se divertindo aí nos comentários e a gente está falando sobre o livro e às vezes passa despercebido. Welcome back, Fabrício. Internet que decidiu agora. Eu acho que Olá, foi, gente. Foi a talvez foi, minha. Foi a minha. foi. Mas aí todo mundo parou de comentar, não sei se foi só a sua, né? Realmente parou aqui. Pelo que eu vi Uhum. da internet, tentei mexer no roteador, mas realmente foi a minha. Na Deu tudo certo. hora que eu saí da live, eu quase não consigo salvar no GTV. Meu É Deus do céu. conexão. Mas É, conseguiu? consegui, tá tudo lá. Agora a gente volta para o capítulo 22, 23. Vamos falar com um pouco mais de calma agora, né? Que a gente tem mais tempo. No capítulo 22, essa chegada das Steel demonstram moças bem fúteis, na minha opinião. Agora acho que você vai conseguir falar melhor, porque eu tô te vendo perfeitamente. Ele acabou de sair. Vocês continuam me lendo, me ouvindo e assistindo? Bom, no capítulo 23, a gente tem essa intimidade maior entre a Lucy Steele e a Eleanor Dashwood e uma tentativa da Eleanor. Foi só eu falar que estava bom, a internet caiu, né? Bom, a gente tem uma tentativa da Eleanor tirar mais informações sobre esse possível relacionamento, né, da Lucy Steele com o Edward Ferrars. Bom, a gente tem uma Eleanor bem já triste ali no início do capítulo 23, porque ela começa a pensar se ela foi enganada pelo Edward, porque tem um monte de justificativas, tem um monte de fatos ali que não são possíveis de ser esquecidos para comprovar que ele, Lucy Steele e Edward Ferrars são um casal de verdade, né? É, existe também um questionamento se ela faria esse rapaz feliz, né? Porque a Eleanor começou a perceber que ela era. Será que poderia ser toleravelmente feliz com Lucy Steele? Uma moça inculta, ardilosa e egoísta? Isso não é uma fala, mas é um pensamento da Eleanor, né? E ela entra aí, como o pessoal está dizendo, nervos de aço e começa a ficar com o coração partido. E o mais interessante ou curioso, né, nessa situação é que ela não conta para a irmã Marianne, que é muito próxima, nem para a mãe. Eu nem digo para Margaret porque era considerada criança, então não devia participar desse tipo de conversa. Mas para Marianne e para a mãe, devia ser algo bem assim, corriqueiro, né? Você passar por uma situação como essa, imagina todo mundo ali numa social e ela ainda tendo que fazer cara de paisagem após a outra falar que estava noiva do Edward. Desculpa, estava dizendo assim, o que eu acho mais estranho é que com tão pouco tempo passado juntos, eles já se apaixonavam muito fácil. Essa paixão aí, eu não sei, né? Fatal. Aí entra a história, gente, que o Edward não era bocó, não, viu? Ele era bem conquistador aí, duas moças, né? Tendo um compromisso com uma e se interessou por outra, mas aí a gente pode dar uma justificativa que, né, não há muitas razões quando se fala de coisas do coração, né? Tem alguém perguntando por que a Eleanor defende o Edward. Ele deu esperanças para ela, estando noiva de outra. É bem complicado. Nesse momento aí, eu fiquei com muita raiva do Edward, né? Na leitura, na tradução, porque como que ele fez isso? Né? Como é que ele, sabendo que estava comprometido com a Lucy, ele deu esperanças para Eleanor. Tem alguém dizendo aí que se identifica muito com a Eleanor, pois nos assuntos do coração não consigo me abrir muito fácil, a Dani. Eu também ia tentar resolver a situação sozinha se estivesse no lugar dela. Aí a Roberta disse que é porque ele era muito, muito novo quando assumiu esse compromisso. Eu também concordo. E era um tipo de rapaz
muito tímido, que não compartilharia suas dúvidas, suas dificuldades com outra pessoa. E aí ele ficou ali entre a cruz e a caldeirinha, digamos assim, porque ele não sabia o que fazer realmente, ele estava comprometido. Então ele deu a palavra para Lucy Steele. Hoje vocês estão ouvindo barulho lá fora, né? Não é possível, porque fez um barulhão aqui. Mas vamos lá. Só lendo os comentários mais um pouquinho. Estava enjoado da Steele, 4 anos cozinhando a moça. Aí a Roberta diz o seguinte: com o tempo ele foi conhecendo a Steele e percebendo que eles não eram compatíveis, mas pela honra ele manteve o noivado. Sim, pela honra a gente compreende que ele manteve o noivado, mas e quando ele encontra talvez uma mulher à altura que a Eleanor, aí ele dá motivos para ela se apaixonar, né? A Dani está dizendo que a Eleanor devia confiar muito no Edward e nos seus sentimentos para entender a situação dele e defende. Eu acho que para nós, leitores atuais, a gente não defenderia um rapaz assim, né? Que tá de bate-papo com a gente e noivo de outra moça, né? Não sei muito bem como é que é essa questão na atualidade. Mas eu acho que é um caso complicado, né? De se entender um rapaz que tem compromisso com uma e fica dando trela para outra. Bom, continuando aqui, ainda sem o Fabrício, que deve ter caído de vez, coitado, caído a internet. Que horror. Que expressão mais antiga, caiu da internet. A Dani fala que não sabe o que eles fizeram em Nolan para gerar toda essa confiança nos sentimentos dele por parte de Eleanor. O Fabrício está dizendo que é melhor continuar aqui com medo de cair de novo. A internet está muito instável. Então vou ficar sozinha. Me, myself and I. Oh my God. Bom, espero que vocês tenham paciência aí comigo de ficar sozinha. Também é uma coisa bem difícil de ficar conversando com o celular, né? Mas aí eu vou encarnar aqui uma personagem que consegue lidar com isso tudo. Deixa eu ler mais alguns comentários. Queria que a Jane Austen nos tivesse dado mais detalhes sobre o começo dessa relação, para que a gente pudesse entender, né, o que a Eleanor, a segurança, o que causou essa segurança, né? Bom, no capítulo 23, pessoal, deixa eu só ver aqui quanto tempo que a gente tem de live. No capítulo 23 ainda, tem aquela questão que eles estavam lá nos encontros noturnos entre as famílias, e ela acha um jeito, ela tenta encontrar um jeito de conversar com a Lucy Steele, e aí quando a senhora, deixa eu lembrar o nome dela, Lady Middleton, fala sobre a cestinha da filha, aí ela acha o momento perfeito para oferecer ajuda. E tem algumas citações aí de vários jogos de salão, de cartas, né? E também fala de trabalho em filigrana. Filigrana é um trabalho de ourivesaria, ou seja, ourives que faz, que faz com pequenos fios de ouro ou de prata, e a prata em Portugal, por exemplo, ela é dourada, então fica parecendo ouro. São trabalhos lindíssimos que parecem que são rendas feitas desses metais nobres aí, que é o ouro e a prata, mas neste caso a gente tem um bordado feito com fios dourados, tá bom? Só título de curiosidade. Aí também, nesse capítulo 23, fala novamente da palavra rival. Aí eu fico pensando o quanto ela tem sangue de barata para suportar essa situação. Porque não é uma coisa muito, muito tranquila, concordam? Bom, o pessoal está dizendo aí, a Jane diz que a Jane Austen nos deixa totalmente no escuro no que se refere a esses relacionamentos, porque não existe uma descrição muito clara do que eles viveram lá em Noland, né? Não foi só assim, eu cheguei para visitar minha irmã, poxa, nossa, deu match aqui, olha, crush essa moça, Eleanor. Não foi bem assim, né? Então, a gente gostaria de mais insumos para poder entender como é que foi essa relação ali no início entre a Eleanor e o Edward. O pessoal está dizendo aí também que o embate de Eleanor e Lucy é para os fortes. Isso aí rolou muita tensão, ela tinha que ter muito sangue e nervos de aço, como o pessoal, né, colocou aí, como comentou.
E aí a gente vê uma coisa bem distinta, bem diferente, né? O que difere bem a Marianne da Eleanor, que ela consegue se manter. A Marianne, diante de uma situação como essa, ela não. Ela ia descer do salto rapidinho, minha gente. Ela ia conseguir brigar ali diante de todo mundo e sair pisando firme ali, batendo boca com Deus sabe quem, né? Mas eu acredito que neste caso, a Eleanor realmente teve que usar de toda a sua sensatez, de toda a sua prudência para poder suportar essa conversa, né? Para poder cavar ali um pouco do que a Lucy Steele estava escondendo, né? Nesse capítulo 24, aí continuando, elas também falam, concluem, né? Ela conclui que realmente ela dá todos os motivos e ela expõe isso para Eleanor, né? Que ela tem de fato um relacionamento, né? E também nesse capítulo elas começam a conversar sobre dinheiro novamente, que acha que 2.000 libras de renda própria seria loucura casar-se com apenas um monte com a fonte de renda. Embora da minha parte eu possa abrir mão de qualquer outra perspectiva sem suspirar. Sempre fui acostumada a viver com pouca renda e por ele enfrentaria qualquer pobreza. Aí eu acho a Lucy Steele sendo, né, aí tentando ser a heroína do capítulo 24, dizendo que por ele, pelo Edward Ferrars, ela passaria por qualquer tipo de problema financeiro, já que foi acostumada a viver com muito pouco, né? O pessoal está dizendo aí, se Lucy tivesse sido noiva do Willoughby, a Marianne encararia de outra forma. Também tem isso. E seria um Deus nos acuda nesse encontrinho noturno entre as famílias, né? Bom, tem uma parte aí que a Eleanor começa a suspeitar novamente do Edward quando diz o seguinte: essa convicção deve ser tudo para você e sem dúvida ele está amparado pela mesma confiança em seus sentimentos. Se a força do afeto mútuo tivesse fraquejado, como naturalmente acontece com tanta gente sob outras circunstâncias em seu compromisso de 4 anos, sua situação seria lamentável de fato. Ela joga um pouquinho aí de dúvida se realmente esse casamento vai acontecer, né? Se esse compromisso ainda tá firme, tá de pé. E ali também existe uma discussão na esperança da Lucy Steele, no capítulo 24, a esperança da Lucy Steele em que a mãe do Edward dê alguma fonte de renda para ele, né? Que ela favoreça o casal de alguma maneira. E ela quer que a Eleanor peleje a favor dela com o irmão, né, com o Mr. Dashwood, para que ele dê os rendimentos, né, a renda eclesiástica lá de Norland para o Edward. E a Eleanor diz que isso não é função dela, já que a esposa do Mr. Dashwood é irmã do Edward, e isso talvez seria até uma consequência natural. Mas existe também a questão nem a esposa do senhor Dashwood, né, a cunhada da Eleanor, considerar isso uma profissão digna para o irmão. Esse benefício aí que as pessoas recebiam por serem eclesiásticos era um benefício, né, era um salário muito baixo para a época. Na época da Jane Austen, por exemplo, o salário girava em torno de 700 libras anuais. Então, se eles estavam discutindo lá atrás que 2.000 libras não era o suficiente para manter cachorros de caça, 700 libras era bem menos que a metade, é um terço, né? Bom, aí a Jane está dizendo que a Lucy Steele é oportunista, interesseira, já conseguimos ver isso. Com certeza, ela estava sempre pensando em oportunidade, já que ela gostou do rapazinho, do Edward, ela agora estava buscando que alguém desse um apoio financeiro para que eles fossem felizes para sempre. A gente percebe bem essa moça interesseira, né? Bom, ali no final, no antepenúltimo parágrafo, fala que elas interrompem a conversa porque a Eleanor foi chamada para a mesa de jogos com o fim da primeira partida e a conversa confidencial das duas se encerrou.
algo a que nenhuma delas impôs resistência, pois nada fora dito por qualquer uma que fizesse com que desgostasse mais da outra do que antes. E Eleanor sentou-se à mesa de jogos com a triste... Perdão, eu tô sem óculos. Deixa eu colocar o óculos que é melhor, senão eu vou fazer uma leitura muito, muito infeliz deste parágrafo. E Eleanor sentou-se à mesa de jogos com o triste convencimento de que Edward não só amava a pessoa que viria a ser a sua esposa, como também não tinha sequer oportunidade de alcançar uma felicidade tolerável no casamento. É algo que o sincero amor dela poderia proporcionar, pois só o interesse próprio pode levar uma mulher a manter um compromisso com um homem, do qual ela sabia bastante bem, ele já estava cansado. Então, a Eleanor, nesse finalzinho do capítulo 24, ela demonstra, né, pela narração aqui, ela demonstra uma convicção de que ele não está interessado, que ele gosta realmente é dela. Ele vai tentar se desvencilhar desse compromisso, que é um compromisso de honra, na verdade, na minha opinião. E a gente vê o final desse capítulo 24, pessoal, com a descrição de que elas passaram 2 semanas. Vocês conseguem imaginar o que são 2 semanas na companhia das Steele e dessas crianças todas mal educadas dos Middleton? Eu queria pedir agora, já que a gente tem um pouquinho de tempo, para que vocês colocassem as impressões que vocês têm aí dos capítulos 17 ao 24, desse twist da história, né, que eu falei, que é a chegada das Steele nessa história, porque ela traz uma informação muito importante e que desestrutura a vida da Eleanor. E Eleanor mantém esse segredo para a mãe e para a irmã, e fica ali até quase no final da história, mantendo esse segredo, que é uma espécie de tortura, né? A Isabela está dizendo que não aguentaria nunca essas visitas longas. Você imagina que elas estavam hospedadas na casa dos Middleton, mas as Dashwoods tinham obrigação de visitá-las por educação. E isso devia ser algo bem, bem embaraçoso, bem constrangedor. Elas tinham que fazer sala, como a Jane está dizendo. Esses últimos capítulos, eu concordo com você, livros Café e Jane Austen, que a gente fica com muita pena dela, porque ela se mantém firme e ainda tira conclusões de que ele não está interessado na Lucy, mas ela está sofrendo. E aí vai demorar um pouco para que ela tenha a oportunidade de ficar cara a cara com ele, né? Ao longo dos próximos capítulos, a gente vai ver que demora bastante tempo para que ela tenha esse encontro com o Edward. Aí tem gente falando, a Roberta dizendo, Maria, não gosto nem de pensar 2 dias na casa da minha mãe. Imagina visitar alguém por 2 semanas, mas foram 2 meses. 2 semanas é muita coisa. Bom, a Dani está dizendo também que quando ela leu a primeira vez, ficou morrendo de dó da Eleanor com essa questão. Mas a gente tira também um exemplo de serenidade e de nervos de aço aí, né? Wonder Woman, total. A Isabela está dizendo, mas eu não aguentaria nem o Edward por 1 semana. E não tinha internet para a gente despistar. Só tinha os jogos, os livros, e mesmo assim, por educação, você tinha que tirar a atenção dos livros ou dos jogos se alguém chamasse você para conversar. Então, você tinha que ter a reciprocidade ali. Bom, deixa eu ver se alguém comentou mais alguma coisa aqui. A Duda disse que já falou demais, já deu para perceber que não consigo perdoar o Edward. Ainda que não seja maldade dele, acho que mostra uma fraqueza. E acaba concordando com Marianne nesse ponto. Sim, ele não é um homem de palavra nesse sentido, porque de opinião própria, né, ele podia resolver esse caso, porque, afinal de contas, ele estava cortejando a Lucy Steele, mas não tinha uma permissão oficial, né? Não tinha um pedido de namoro, pelo menos da parte da mãe dele, que tinha que passar pela mãe dele também, né? Bom, a Roberta está dizendo que acha que é por isso que ele se focou tanto nos dramas de Marianne, para tirar o foco do que ele sentia. Acho que sim. A conversa fica muito em torno entre ele, né, e a Marianne para poder escapar um pouco desse sofrimento que ele tinha passado quando visitou as Steele e ainda... Gente, usa um anel, né? Mas aí a gente não entende, né? Ele podia ter tirado, mas ele não é cafajeste, então ele não tirou. Bom, última rodada de comentários aqui que eu vou ler.
Teve um momento que eu achei que o Coronel Brandon estava ficando interessado em Eleanor. Achei que eles davam match. Ah, muita gente dá match entre os dois, né? Acho que eles são mais parecidos. A pessoa do perfil Livros Café de Jane Austen diz que esses capítulos terminaram para as irmãs Dashwood de forma bem certa. E a gente vai passar para os próximos capítulos outras situações para que, né, a gente está praticamente na metade do livro e aí ainda tem muita coisa para acontecer. E aí eu peço vocês a licença para eu me retirar dessa live e vou dizer o seguinte, até o final de semana eu vou abrir lá no Facebook 3 tópicos fixos de comentários e conversas para a gente falar sobre essas 3 semanas de razão e sensibilidade. O que vocês acham? A Jane está falando uma coisa importante, que naquela época, só para completar aqui o final da live, o Edward não podia escrever para Eleanor, porque escrever era um sinal de compromisso, entende? Então ficou obscuro, né? Ficou esse vácuo aí na história, porque eles não tinham como entrar em contato com o outro. Então, os tópicos, Raíssa, vão ser lá no Facebook, porque no Instagram fica difícil para a gente organizar em tópicos fixos, né, de comentários. A não ser que eu abra para uma publicação para cada semana, mas no Facebook a gente tem mais recursos, como acrescentar foto, acrescentar vídeo, acrescentar links, que não dá para ser feito no Instagram. Mas eu coloco a publicação no Instagram e aí vocês correm para o Facebook. O que vocês acham? Acho que é uma boa medida, né? No mais, pessoal, muito obrigada. Eu estou muito sem graça de terminar essa live sozinha. Agradeço a todos pela participação, pelo companheirismo e pela leitura. Semana que vem a gente tem mais uma live sobre esse livro. E aproveitando, sexta-feira a gente vai ter de novo a gracinha da Débora Simeonato falando sobre Jane Eyre e Jane Austen, tá bom? Um beijo para vocês e boa noite. Tchau, tchau. Raíssa, página Jane Austen Brasil. No Instagram, eu vou colocar o link para Jane Austen Sociedade do Brasil no Facebook. Lá estamos como Jane Austen Sociedade do Brasil. Beijo, boa noite. Essa discussão por alguns minutos a mais, porque aí a gente tem mais assunto para falar. E eu queria muito ler o que vocês estão comentando, porque vocês estão se divertindo aí nos comentários e a gente está falando sobre o livro e às vezes passa despercebido. Welcome back, Fabrício. A internet que decidiu agora. Eu acho que foi. Olá, gente. Foi a minha. Foi. Mas aí todo mundo parou de comentar. Não sei se foi só a sua, né? Realmente parou aqui. Pelo que eu vi da internet, tentei mexer no roteador, mas realmente foi a minha. Na hora que eu saí da live, eu quase não consigo salvar no IGTV. Meu Deus do céu. Conexão. Mas conseguiu? Consegui, tá tudo lá. Agora a gente volta para o capítulo 22, 23. Vamos falar com um pouco mais de calma agora, né? Que a gente tem mais tempo. No capítulo 22, essa chegada das Steele demonstram moças bem fúteis, na minha opinião. Agora acho que você vai conseguir falar melhor, porque eu tô te vendo perfeitamente. Ele acabou de sair. Vocês continuam me lendo? Me ouvindo e assistindo? Bom, no capítulo 23, a gente tem essa intimidade maior entre a Lucy Steele e a Eleanor Dashwood e uma tentativa da Eleanor. Foi só eu falar que estava bom, a internet caiu, né? Bom, a gente tem uma tentativa da Eleanor tirar mais informações sobre esse possível relacionamento, né, da Lucy Steele com o Edward Ferrars. Bom, a gente tem uma Eleanor bem já triste ali no início do capítulo 23, porque ela começa a pensar se ela foi enganada pelo Edward, porque tem um monte de justificativas, tem um monte de fatos ali que não são possíveis de ser esquecidos para comprovar
que ele, Lucy Steele e Edward Ferrars são um casal de verdade, né? Existe também um questionamento se ela faria esse rapaz feliz, né? Porque a Eleanor começou a perceber que ela era... será que poderia ser toleravelmente feliz com Lucy Steele? Uma moça inculta, ardilosa e egoísta? Isso não é uma fala, mas é um pensamento da Eleanor, né? E ela entra aí, como o pessoal está dizendo, nervos de aço e começa a ficar com o coração partido. E o mais interessante ou curioso, né, nessa situação é que ela não conta para a irmã Marianne, que é muito próxima, nem para a mãe. Eu nem digo para Margaret porque era considerada criança, então não devia participar desse tipo de conversa. Mas para Marianne e para a mãe, devia ser algo bem, assim, corriqueiro, né? Você passar por uma situação como essa, imagina todo mundo ali, uma social, e ela ainda tendo que fazer cara de paisagem após a outra falar que estava noiva do Edward. Desculpa, estava dizendo assim, o que eu acho mais estranho é que com tão pouco tempo passado juntos, eles já se apaixonavam muito fácil. Essa paixão aí, eu não sei, né? Fatal. Aí entra a história, gente, que o Edward não era bocó, não, viu? Ele era bem conquistador aí. Duas moças, né? Tendo um compromisso com uma e se interessou por outra, mas aí a gente pode dar uma justificativa que, né, não há muitas razões quando se fala de coisas do coração, né? Tem alguém perguntando por que a Eleanor defende o Edward. Ele deu esperanças para ela, estando noiva de outra. É bem complicado. Nesse momento aí, eu fiquei com muita raiva do Edward, né? Na leitura, na tradução, porque como que ele fez isso? Né? Como é que ele, sabendo que estava comprometido com a Lucy, ele deu esperanças para Eleanor. Tem alguém dizendo aí que se identifica muito com a Eleanor, pois nos assuntos do coração não consigo me abrir muito fácil, a Dani. Eu também ia tentar resolver a situação sozinha se estivesse no lugar dela. Aí a Roberta disse que é porque ele era muito, muito novo quando assumiu esse compromisso. Eu também concordo. E era um tipo de rapaz muito tímido que não compartilharia suas dúvidas, suas dificuldades com outra pessoa. E aí ele ficou ali entre a cruz e a caldeirinha, digamos assim, porque ele não sabia o que fazer realmente, ele estava comprometido. Então ele deu a palavra para Lucy Steele. Hoje vocês estão ouvindo barulho lá fora, né? Não é possível, porque fez um barulhão aqui. Mas vamos lá. Só lendo os comentários mais um pouquinho. Estava enjoado da Steele, 4 anos cozinhando a moça. Aí a Roberta diz o seguinte: com o tempo ele foi conhecendo a Steele e percebendo que eles não eram compatíveis, mas pela honra ele manteve o noivado. Sim, pela honra a gente compreende que ele manteve o noivado, mas e quando ele encontra talvez uma mulher à altura que a Eleanor, aí ele dá motivos para ela se apaixonar, né? A Dani está dizendo que a Eleanor devia confiar muito no Edward e nos seus sentimentos para entender a situação dele e defende. Eu acho que para nós, leitores atuais, a gente não defenderia um rapaz assim, né? Que tá de bate-papo com a gente e noivo de outra moça, né? Não sei muito bem como é que é essa questão na atualidade. Mas eu acho que é um caso complicado, né? De se entender um rapaz que tem compromisso com uma e fica dando trela para outra. Bom, continuando aqui, ainda sem o Fabrício, que deve ter caído de vez, coitado, caído a internet. Que horror. Que expressão mais antiga, caiu da internet. A Dani fala que não sabe o que eles fizeram em Noland para gerar toda essa confiança nos sentimentos dele por parte de Eleanor. O Fabrício está dizendo que é melhor continuar aqui com medo de cair de novo. A internet está muito instável. Então vou ficar sozinha. Me, myself and I. Oh my God. Bom, espero que vocês tenham paciência aí comigo de ficar sozinha. Também é uma coisa bem difícil de ficar conversando com o celular, né? Mas aí eu vou encarnar aqui uma personagem que consegue lidar com isso tudo. Deixa eu ler mais alguns comentários.
Queria que a Jane Austen nos tivesse dado mais detalhes sobre o começo dessa relação, para que a gente pudesse entender, né, o que a Eleanor, a segurança, o que causou essa segurança, né? Bom, no capítulo 23, pessoal, deixa eu só ver aqui quanto tempo que a gente tem de live. No capítulo 23 ainda, tem aquela questão que eles estavam lá nos encontros né, noturnos entre as famílias, e ela acha um jeito, ela tenta encontrar um jeito de conversar com a Lucy Steele, e aí quando a senhora, deixa eu lembrar o nome dela, Lady Middleton, fala sobre a cestinha da filha, aí ela acha o momento perfeito para oferecer ajuda. E tem algumas citações aí de vários jogos de salão, de cartas, né? E também fala de trabalho em filigrana. Filigrana é um trabalho de ourivesaria, ou seja, ourives que faz, que faz com pequenos fios de ouro ou de prata, e a prata em Portugal, por exemplo, ela é dourada, então fica parecendo ouro. São trabalhos lindíssimos que parecem que são rendas feitas desses metais nobres aí, que é o ouro e a prata, mas neste caso a gente tem um bordado feito com fios dourados, tá bom? Só título de curiosidade. Aí também, nesse capítulo 23, fala novamente da palavra rival. Aí eu fico pensando o quanto ela tem sangue de barata para suportar essa situação. Porque não é uma coisa muito, muito tranquila, concordam? Bom, o pessoal está dizendo aí, a Jane diz que a Jane Austen nos deixa totalmente no escuro no que se refere a esses relacionamentos, porque não existe uma descrição muito clara do que eles viveram lá em Noland, né? Não foi só assim, eu cheguei para visitar minha irmã, poxa, nossa, deu match aqui, olha, crush essa moça, Eleanor. Não foi bem assim, né? Então, a gente gostaria de mais insumos para poder entender como é que foi essa relação ali no início entre a Eleanor e o Edward. O pessoal está dizendo aí também que o embate de Eleanor e Lucy é para os fortes. Isso aí rolou muita tensão, ela tinha que ter muito sangue e nervos de aço, como o pessoal, né, colocou aí, como comentou. E aí a gente vê uma coisa bem distinta, bem diferente, né? O que difere bem a Marianne da Eleanor, que ela consegue se manter. A Marianne, diante de uma situação como essa, ela não... Ela ia descer do salto rapidinho, minha gente. Ela ia conseguir brigar ali diante de todo mundo e sair pisando firme ali, batendo boca com Deus sabe quem, né? Mas eu acredito que... neste caso, a Eleanor realmente teve que usar de toda a sua sensatez, de toda a sua prudência para poder suportar essa conversa, né? Para poder cavar ali um pouco do que a Lucy Steele estava escondendo, né? Nesse capítulo 24, aí continuando, elas também falam, concluem, né? Ela conclui que realmente ela dá todos os motivos e ela expõe isso para Eleanor, né? Que ela tem de fato um relacionamento, né? E também nesse capítulo elas começam a conversar sobre dinheiro novamente, que acha que 2.000 libras de renda própria seria loucura casar-se com apenas um monte, com a fonte de renda. Embora da minha parte eu possa abrir mão de qualquer outra perspectiva sem suspirar. Sempre fui acostumada a viver com pouca renda e por ele enfrentaria qualquer pobreza. Aí eu acho a Lucy Steele sendo, né, tentando ser a heroína do capítulo 24, dizendo que por ele, pelo Edward Ferrars, ela passaria por qualquer tipo de problema financeiro, já que foi acostumada a viver com muito pouco, né? O pessoal está dizendo aí, se Lucy tivesse sido noiva do Willoughby, a Marianne encararia de outra forma. Também tem isso. E seria um Deus nos acuda nesse encontrinho noturno entre as famílias, né? Bom, tem uma parte aí que a Eleanor começa a suspeitar
novamente do Edward quando diz o seguinte: essa convicção deve ser tudo para você e sem dúvida ele está amparado pela mesma confiança em seus sentimentos. Se a força do afeto mútuo tivesse fraquejado, como naturalmente acontece com tanta gente sob outras circunstâncias em seu compromisso de 4 anos, sua situação seria lamentável de fato. Ela joga um pouquinho aí de dúvida se realmente esse casamento vai acontecer, né? Se esse compromisso ainda tá firme, tá de pé. E ali também existe uma discussão na esperança da Lucy Steele, no capítulo 24, a esperança da Lucy Steele em que a mãe do Edward dê alguma fonte de renda para ele, né? Que ela favoreça o casal de alguma maneira. E ela quer que a Eleanor peleje a favor dela com o irmão, né, com o Mr. Dashwood, para que ele dê os rendimentos, né, a renda eclesiástica lá de Norland para o Edward. E a Eleanor diz que isso não é função dela, já que a esposa do Mr. Dashwood é irmã do Edward, e isso talvez seria até uma consequência natural. Mas existe também a questão nem a esposa do senhor Dashwood, né, a cunhada da Eleanor, considerar isso uma profissão digna para o irmão. Esse benefício aí que as pessoas recebiam por serem eclesiásticos era um benefício, né, era um salário muito baixo para a época. Na época da Jane Austen, por exemplo, o salário girava em torno de 700 libras anuais. Então, se eles estavam discutindo lá atrás que 2.000 libras não era o suficiente para manter cachorros de caça, 700 libras era bem menos que a metade, é um terço, né? Bom, aí a Jane está dizendo que a Lucy Steele é oportunista, interesseira, já conseguimos ver isso. Com certeza, ela estava sempre pensando em oportunidade, já que ela gostou do rapazinho, do Edward, ela agora estava buscando que alguém desse um apoio financeiro para que eles fossem felizes para sempre. A gente percebe bem essa moça interesseira, né? Bom, ali no final, no antepenúltimo parágrafo, fala que elas interrompem a conversa porque a Eleanor foi chamada para a mesa de jogos com o fim da primeira partida e a conversa confidencial das duas se encerrou, algo a que nenhuma delas impôs resistência, pois nada fora dito por qualquer uma que fizesse com que desgostasse mais da outra do que antes. E Eleanor sentou-se à mesa de jogos com a triste... Perdão, eu tô sem óculos. Deixa eu colocar o óculos que é melhor, senão eu vou fazer uma leitura muito, muito infeliz deste parágrafo. E Eleanor sentou-se à mesa de jogos com o triste convencimento de que Edward não só amava a pessoa que viria a ser a sua esposa, como também não tinha sequer oportunidade de alcançar uma felicidade tolerável no casamento. Algo que o sincero amor dela poderia proporcionar, pois só o interesse próprio pode levar uma mulher a manter um compromisso com um homem, do qual ela sabia bastante bem, ele já estava cansado. Então, a Eleanor, nesse finalzinho do capítulo 24, ela demonstra, né, pela narração aqui, ela demonstra uma convicção de que ele não está interessado, que ele gosta realmente dela. Né? Ele vai tentar se desvencilhar desse compromisso, que é um compromisso de honra, na verdade, na minha opinião. E a gente vê o final desse capítulo 24, pessoal, com a descrição de que elas passaram 2 semanas. Vocês conseguem imaginar o que são 2 semanas na companhia das Steele e dessas crianças todas mal educadas dos Middleton? Eu queria pedir agora, já que a gente tem um pouquinho de tempo, para que vocês colocassem as impressões que vocês têm aí dos capítulos 17 ao 24, desse twist da história, né, que eu falei, que é a chegada das Steele nessa história, porque ela traz uma informação muito importante e que desestrutura a vida da Eleanor. E a Eleanor mantém esse segredo para a mãe, para a irmã, e fica ali até quase no final da história mantendo esse segredo, que é uma espécie de tortura, né? A Isabela está dizendo que não aguentaria nunca essas visitas longas. Você imagina que elas estavam hospedadas na casa dos Middleton.
mas as Dashwoods tinham obrigação de visitá-las por educação. E isso devia ser algo bem embaraçoso, bem constrangedor. Elas tinham que fazer sala, como a Jane está dizendo. Esses últimos capítulos, eu concordo com você, livros Café e Jane Austen, que a gente fica com muita pena dela, porque ela se mantém firme e ainda tira conclusões de que ele não está interessado na Lucy, mas ela está sofrendo. E aí vai demorar um pouco para que ela tenha a oportunidade de ficar cara a cara com ele, né? Ao longo dos próximos capítulos, a gente vai ver que demora bastante tempo para que ela tenha esse encontro com o Edward. Aí tem gente falando da Roberta dizendo: Ave Maria, não gosto nem de pensar 2 dias na casa da minha mãe. Imagina visitar alguém por 2 semanas, mas foram 2 meses. 2 semanas é muita coisa. Bom, a Dani está dizendo também que quando ela leu a primeira vez, ficou morrendo de dó da Elinor com essa questão. Mas a gente tira também um exemplo de serenidade e de nervos de aço aí, né? Wonder Woman total. A Isabela está dizendo, mas eu não aguentaria nem o Edward por 1 semana. E não tinha internet para a gente despistar. Só tinha os jogos, os livros, e mesmo assim, por educação, você tinha que tirar a atenção dos livros ou dos jogos se alguém chamasse você para conversar. Então, você tinha que ter a reciprocidade ali. Bom, deixa eu ver se alguém comentou mais alguma coisa aqui. A Duda disse que já falou demais, já deu para perceber que não consigo perdoar o Edward. Ainda que não seja maldade dele, acho que mostra uma fraqueza. E acaba concordando com Marianne nesse ponto. Sim, ele não é um homem de palavra nesse sentido, porque de opinião própria, né, ele podia resolver esse caso, porque, afinal de contas, ele estava cortejando a Lucy Steele, mas não tinha uma permissão oficial, né? Não tinha um pedido de namoro, pelo menos da parte da mãe dele, que tinha que passar pela mãe dele também, né? Bom, a Roberta está dizendo que acha que é por isso que ele se focou tanto nos dramas de Marianne para tirar o foco do que ele sentia. Acho que sim. A conversa fica muito em torno entre ele, né, e a Marianne para poder escapar um pouco desse sofrimento que ele tinha passado quando visitou as Steele e ainda, gente, usa um anel, né? Mas aí a gente não entende, né? Ele podia ter tirado, mas ele não é cafajeste, então ele não tirou. Bom, última rodada de comentários aqui que eu vou ler. Teve um momento que eu achei que o Coronel Brandon estava ficando interessado em Elinor. Achei que eles davam match. Muita gente dá match entre os dois, né? Acho que eles são mais parecidos. A pessoa do perfil Livros Café de Jane Austen diz que esses capítulos terminaram para as irmãs Dashwood de forma bem certa. E a gente vai passar para os próximos capítulos outras situações para que, né, a gente está praticamente na metade do livro e ainda tem muita coisa para acontecer. E aí a Jane está falando uma coisa importante, que naquela época, só para completar aqui o final da live, o Edward não podia escrever para Elinor, porque escrever era um sinal de compromisso. Entende? Então ficou obscuro, né? Ficou esse vácuo aí na história, porque eles não tinham como entrar em contato com o outro. No mais, pessoal, muito obrigada. Agradeço a todos pela participação, pelo companheirismo e pela leitura. Semana que vem a gente tem mais uma live sobre esse livro. E beijo para vocês e boa noite. Tchau, tchau.